Beleza, pessoal? Vamos começar agora a nossa aula sobre Lei 6.404. Vamos lá de onde a gente parou, beleza? Paramos no artigo 180, que diz o seguinte: as obrigações da companhia, inclusive financiamentos para aquisição de direitos do ativo não circulante, serão classificadas no passivo circulante quando se vencerem no exercício seguinte e no passivo não circulante, se tiverem vencimento em prazo maior, observado o disposto no parágrafo único do artigo 179 desta lei. Portanto, o que o artigo 180 da Lei 6.404 nos diz é que as obrigações da companhia ficam no passivo circulante quando vencerem no exercício seguinte. Lembrando sempre que quando a lei fala no exercício seguinte, ela toma como data o último dia do exercício social. Ela toma como data, por exemplo, não necessariamente vai ser 31/12, mas o último dia do exercício social, 31/12 de 2020. Então, tudo que tiver até o término do exercício seguinte, que vai ser 31/12 de 2021, aqui justamente num período de 12 meses, isso aqui vai ser considerado curto prazo, como já explicado para o pessoal no nosso curso aqui várias vezes, tá? Então, curto prazo geralmente tende a ser 12 meses, não vai ser mais do que isso. E se passar desse período aqui, nesse caso vai ser passivo não circulante, que é de um passivo de longo prazo, tá? Vamos lá falar um pouco agora sobre o patrimônio líquido, artigo 182 da Lei 6.404, que nos diz o seguinte: a conta capital social discriminará o montante subscrito e, por dedução, a parcela ainda não realizada. O que o artigo 182 da Lei 6.404 nos diz? Ele basicamente salienta aqui que o capital social ele vai ser apresentado aqui pelo valor subscrito. Você vai encontrar lá na sua prova o nome capital social ou simplesmente capital subscrito. E por dedução, ou seja, subtraindo, nós teremos o capital a integralizar ou o capital a realizar, tá? O que é o capital a integralizar? O capital a realizar é o valor que os sócios ainda não entregaram para a companhia, como já dito também aqui para vocês. Quando você pega um e subtrai o outro, você encontra o capital realizado, tá? É assim que funciona. Então isso aqui, artigo 182, tem que saber literalidade. Artigo 182, parágrafo 1º, serão classificadas como reserva de capital a contribuição do subscritor de ações que ultrapassaram o valor nominal e a parte do preço de emissão de ações sem valor nominal que ultrapassar a importância destinada à formação do capital social, inclusive nos casos de conversão em ações de debêntures ou partes beneficiárias. E B, produto da alienação de partes beneficiárias e produto da alienação de bônus de subscrição. O que você precisa entender aqui é que são reservas de capital as seguintes: produto da alienação de partes beneficiárias, age na emissão de ações em primeiro, produto da alienação de partes beneficiárias e produto da alienação de bônus de subscrição. Portanto, essas são as reservas de capital previstas aí, né, no parágrafo 1º do artigo 182. Ainda fala a reserva de capital de correção monetária. Então, quando você corrige o capital social monetariamente, isso também é uma reserva de capital. E vamos lá, vamos de questão 33, que diz o seguinte: o capital integralizado pelos sócios deve ser discriminado em uma única conta, pelo seu montante, sem qualquer dedução. Galera, isso está certo ou está errado? Isso aqui está o quê? Isso aqui está errado. O capital social ele vai ser registrado pelo capital subscrito, subtraindo-se ainda o que falta a integralizar. Tudo bem? Vamos lá, seguindo a nossa vida. Item, portanto, errado. Tá? Item errado. Artigo 182, parágrafo 3º.
serão classificados como ajuste de avaliação patrimonial enquanto não computados no resultado do exercício, em obediência ao regime de competência, as contrapartidas de aumento ou diminuições de valor atribuídos a elementos do ativo e do passivo, em decorrência da sua avaliação a valor justo, nos casos previstos nessa lei ou em normas expedidas pela CVM, com base na competência conferida pelo artigo 183, pelo parágrafo 3º do artigo 177 desta lei. O que você precisa saber, então? O ajuste de avaliação patrimonial, ele representa nada mais, nada menos do que as contrapartidas de aumento ou diminuição de ativos e passivos em decorrência de sua avaliação ao valor justo, que é um valor de mercado, uma espécie de valor de mercado, enquanto não computado, né, no resultado do exercício. Beleza? O que mais? O que você precisa saber? Serão classificados como reserva de lucros as contas constituídas pela apropriação de lucros da companhia. O que é reserva de lucro, portanto? Reserva de lucro é quando você pega um pedacinho do lucro e você reserva. Então, serão classificadas como reserva de lucro as contas constituídas pela apropriação de lucros da companhia, tá? Então, a reserva de lucro é o que o próprio nome diz. Você pega o lucro e reserva uma parte, você salva, você guarda uma parte desse lucro, tá? Parágrafo 5º. As ações em tesouraria deverão ser destacadas no balanço como dedução da conta do patrimônio líquido que registrar a origem de recursos aplicados na sua aquisição. Aqui o que você precisa saber é que a Lei 6.404, ela ratifica a conta ações em tesouraria como uma conta retificadora do PL, beleza? Vamos lá, critério de avaliação do ativo e do passivo, isso aqui é importante e cai bastante em prova também. No balanço, os elementos do ativo serão avaliados segundo os seguintes critérios. As aplicações em instrumentos financeiros, inclusive em derivativos, em direitos e títulos de créditos, classificados no ativo circulante ou no realizável a longo prazo, pelo seu valor justo, quando se tratar de aplicações destinadas à negociação ou disponíveis para venda. Então, o que são instrumentos financeiros? Instrumentos financeiros são, por exemplo, ações que uma companhia compra com a intenção de alienar no curto prazo. Derivativos são produtos ali que você tem na bolsa, etc., como opções, são contratos assim que você trabalha mais alavancado. Derivativos são contratos futuros, né? São coisas futuras que você compra, né? Geralmente na bolsa de valores, no mercado de valores mobiliários. São títulos um pouco mais arriscados, via de regra, tá? Então, essas ações, esses instrumentos financeiros, esses derivativos, eles são avaliados como? Pelo valor justo. Por que pelo valor justo? Porque, por exemplo, vamos supor, aconteceu um fato aí, que tem uma das ações lá que eu sempre falo para vocês que muitos gostam de investir em bolsa, né? Eu também gosto, numa filosofia aí de longo prazo, e uma das ações que eu até tinha lá na minha carteira era a Lynx 3. E o que aconteceu? A Stone, que é uma máquina de cartão de crédito, ela comprou essa empresa, a Lynx. Isso foi veiculado até há pouco tempo pela imprensa. Pela imprensa não, pela própria empresa, né? E o que aconteceu? As ações da Lynx custavam lá 20 e tantos reais cada uma. E o que houve? A Stone, ela falou assim, olha, a gente vai comprar, as ações da Lynx vão sair da Bolsa de Valores, ela vai fechar o capital e vai ser incorporada a Stone.
E aí, beleza, o que aconteceu? Quem tem ação da Lynx, o que ia acontecer? Você ia receber uma ação preferencial lá da Stone, lá nos Estados Unidos. Só que para mim não faz muito sentido ficar com uma ação de uma empresa brasileira negociada lá nos Estados Unidos, ainda uma ação preferencial, que é um tipo de ação que eu não gosto. E aí, beleza, como a Stone ia pagar R$ 33 pelas ações da Lynx, as ações da Lynx que estavam lá em 27, 28, subiram imediatamente para esse valor, para 32, 33, chegaram até R$ 34 ali, mais ou menos. Só que o que houve? Eu, Gabriel, enquanto sócio dessa empresa, eu falei, bom, para mim não faz muito sentido ser sócio da Stone, porque é um tipo de case lá de empresa que não me interessa. Fui lá e vendi as minhas ações. E o valor pelo qual eu vendi, vamos supor, ela está sendo negociada na bolsa a R$ 32. Acho que foi lá R$ 32,50 que eu consegui vender cada uma. Eu conseguiria vender essa ação por 40 se eu chegasse lá no book de ofertas, lá no home broker e colocasse R$40. Eu conseguiria vender? Não conseguiria, porque o preço dela, o valor justo, o valor de mercado naquele momento era 32. A mesma coisa, faria sentido eu vendê-la a R$10, sendo que as pessoas estão pagando 32? Não. Então, os instrumentos financeiros e esses derivativos também, eles são avaliados pelo valor justo, tá? Que é geralmente o valor de mercado. Aí, quando não for instrumento financeiro, destinado à negociação imediata, disponível para venda futura, você vai avaliar pelo valor de custo de aquisição, tá? É assim que funciona. Beleza, vamos lá, seguindo. Os direitos que tiverem por objeto mercadorias e produtos do comércio da companhia, assim como matérias-primas, produtos em fabricação e bens almoxarifados, pelo custo de aquisição ou produção, deduzido de provisão para ajustá-lo ao valor de mercado quando este for inferior. O que você precisa entender, portanto? Aqui, o que vem ao caso é que os estoques eles são avaliados pelo custo ou valor de mercado. Dos dois, o menor, beleza? Dos dois, o menor. Então, é o custo. E se o valor de mercado for menor, você vai fazer uma provisão para ajustar esse valor. Provisão, né? Que esse nome é atécnico, mas a lei é muito antiga, então desconsidere. Investimentos em participação no capital social de outras sociedades pelo custo de aquisição deduzido de provisão para perdas prováveis na realização de seu valor, quando essa perda estiver provada como permanente e que não será modificada em razão do recebimento sem custo para a companhia de ações ou cotas bonificadas. Portanto, aqui o que o item 3 nos diz é simplesmente o seguinte: quando a companhia A está investindo na companhia B, comprando participação societária, comprando ações dessa companhia, se esse investimento ele é em coligadas, em controladas, sociedades sob controle comum, que são as chamadas joint ventures, ou sociedades do mesmo grupo, essas empresas elas são avaliadas pelo método da equivalência patrimonial. Caso não se enquadre nessa definição, os demais investimentos permanentes, pela Lei 6.404, são avaliados pelo método de custo, tá? Pelo método de custo, menos provisão para perdas prováveis. Beleza? Os demais investimentos pelo custo de aquisição deduzido de provisão para atender às perdas prováveis na realização de seu valor ou para a redução do custo de aquisição ao valor de mercado quando este for inferior. Isso aqui não cai muito. Beleza, vamos lá. Os direitos classificados no ativo imobilizado pelo custo de aquisição deduzido do saldo da respectiva conta de depreciação, amortização ou exaustão. Portanto, vamos aqui. Olha só, o que você precisa entender aqui. O imobilizado ele vai ficar avaliado pelo custo de aquisição menos
depreciação, amortização e exaustão. E aqui não fala, mas também existe o menos aqui, a redução ao valor recuperável de ativos, que é a perda por recuperabilidade, tá? Ok, esse é o critério de avaliação dos imobilizados. E os intangíveis? Os intangíveis, eles são avaliados da seguinte forma. Custo de aquisição menos a amortização, porque o ativo intangível, em regra, ele é amortizado. Nem todos os ativos intangíveis são amortizados, né? Alguns não são simplesmente amortizados, mas se acontecer uma diminuição do seu valor, é pela amortização, ok? E aqui, o item 8 nos diz que os elementos do ativo decorrentes de operações de longo prazo serão ajustados a valor presente, sendo os demais ajustados quando houver efeito relevante. O que você precisa entender daqui? Isso aqui é o chamado AVP, ajuste a valor presente, tá? O ajuste a valor presente, eles nos dizem o seguinte, fala, olha, quando você tem elementos de longo prazo, eles sempre vão ser ajustados a valor presente. Quando você tem elementos de curto prazo, eles são ajustados a valor presente quando houver efeito relevante. O que isso significa dizer? Vou explicar aqui para vocês. A contabilidade, hoje, com as modificações que ela teve, ela tende a separar aquilo que é operacional daquilo que é financeiro. Portanto, o que acontece? Quando a entidade ela tem receita de vendas de mercadorias, essas receitas de vendas de mercadorias são receitas da entidade propriamente dita. Agora, os juros que ela ganha, os juros que ela tem que pagar, isso não faz parte das operações dela. Isso acontece eventualmente nas operações, mas não faz parte das operações corriqueiras dela. Portanto, o ajuste a valor presente consiste simplesmente nisso. Você separar, tá, aquilo que é operacional daquilo que é financeiro. Por isso que surge o ajuste a valor presente. E o ajuste a valor presente, ele é aplicável ao longo prazo sempre e ao curto prazo quando houver efeito relevante, beleza? Seguindo a nossa vida. Para efeitos desta lei, considera-se valor justo. Então, o que é o valor de mercado? Isso aqui vocês vão ter que dar uma decorada, não tem jeito. Das matérias-primas e dos bens em almoxarifado, o preço pelo qual possam ser repostos mediante compra no mercado. Então, para a matéria-prima, valor justo é o preço de reposição. Isso aqui no CPC 00 faz parte do valor atual e é o que a gente chama de custo corrente, tá? Perdão. Dos bens e direitos destinados à venda, o preço líquido de realização mediante venda no mercado, deduzidos os impostos e demais despesas necessárias para a venda e margem de lucro. Dos investimentos, o valor líquido pelo qual possam ser alienados a terceiros, dos instrumentos financeiros, o valor que pode se obter em um mercado ativo decorrente de transação não compulsória realizada entre partes independentes e, na ausência de um mercado ativo para um determinado instrumento. Isso aqui não cai muito, tá, galera? Esse aspecto aqui não cai muito. O que mais aparece em prova, e quando cai, é só da matéria-prima, que é o preço de reposição, que é o custo corrente. Beleza. Artigo 183, parágrafo 2º. A diminuição do valor dos elementos do ativo imobilizado e intangível será registrada periodicamente na conta D. Então, o que é a depreciação? Depreciação, ela ocorre quando você tem perda do valor dos direitos que tem por objeto bens físicos. Logo, a depreciação, ela ocorre para bens físicos. Quando que a depreciação ocorre para bens físicos? Quando esses bens eles estão sujeitos a desgaste, a perda de utilidade por uso,
ação da natureza ou obsolescência. Isso é depreciação. A depreciação, portanto, ela ocorre para os chamados bens físicos. O que é a amortização? Geralmente os bens físicos, portanto, são os imobilizados. A amortização, quando corresponder à perda do valor capital aplicado na aquisição de direitos da propriedade industrial ou comercial e quaisquer outros com existência ou prazo de duração limitada ou cujo objeto sejam bens de utilização por prazo legal ou contratualmente limitado, tá? Então, a amortização ela vai ocorrer geralmente para os intangíveis, tá? Para os intangíveis, quando você tem, por exemplo, direitos, né? Os intangíveis são bens incorpóreos, portanto, eles são direitos de propriedade industrial, como patentes, de propriedade comercial, como software, né? E quaisquer outros com existência ou exercício de duração limitada, software, patentes, marcas, tudo isso, se você tem um prazo máximo para você usar, isso tudo vai ser amortizado. E exaustão, o que é exaustão? Exaustão quando corresponder à perda do valor decorrente da exploração de direitos cujo objeto sejam recursos minerais ou florestais. Portanto, a exaustão ela ocorre para bens minerais e florestais. E a Lei 6.404 ainda prevê que os bens aplicados na exploração desses recursos minerais e florestais, eles também são exauridos. Logo, o que você precisa entender? Isso aqui caiu na Polícia Federal em 2009, tá? Se você possui uma mina, você possui uma floresta e você está explorando isso, e isso é de sua propriedade, você vai exaurir. A Lei 6.404, inclusive, prevê que você vai exaurir, mesmo que você esteja utilizando um trator lá nas suas atividades florestais. Ora, um trator é um bem físico, então ele teria que estar sujeito à depreciação, mas a Lei 6.404 fala os bens aplicados na exploração de recursos minerais e florestais, eles também são exauridos, ok? É importante que você entenda isso aqui, tá? Beleza. Aqui é o artigo 183, parágrafo 3º, nos fala sobre o teste de recuperabilidade, que fala o seguinte: a companhia deverá efetuar periodicamente análise sobre a recuperação dos valores registrados no imobilizado e no intangível, a fim de que sejam registradas as perdas de valor do capital aplicado quando houver decisão de interromper os empreendimentos ou atividades a que se destinavam, ou quando comprovado que não poderão produzir resultados suficientes para a recuperação desse valor, ou revisados e ajustados os critérios utilizados para a determinação da vida útil econômica estimada e para cálculo da depreciação, amortização e exaustão. O que você precisa entender aqui, portanto, do artigo 183, parágrafo 3º? Isso aqui é o que trata do chamado teste de recuperabilidade ou impairment, teste de impairment. Tá? O que isso significa? Isso significa o seguinte: ora, você tem um ativo e todo ativo ele tem que produzir benefício econômico futuro. Caso o seu ativo ele não produza benefício econômico, ele não satisfaz o requisito para ser um ativo. E o que mais que você precisa entender? Nenhum ativo ele pode ficar registrado por valor superior ao benefício econômico que ele vai gerar. Portanto, caso você tenha um ativo e esse ativo esteja registrado por esse montante aqui, e você constate que se você só vai conseguir, caso você queira vender esse ativo hoje, as pessoas vão pagar só isso. E caso você continue produzindo mercadorias com esse ativo, você só vai conseguir isso. Ora, o seu ativo está registrado por esse valor aqui. Você concorda comigo que esse ativo está registrado por um valor contábil maior do que o que você vai recuperar? Você concorda comigo? Então, nesse caso, como existe essa diferença, você vai reconhecer o que a gente chama de perda por recuperabilidade. Essa perda por recuperabilidade, ela ocorre, portanto,
quando esses ativos não vão produzir resultados suficientes. E o que isso implica? Isso implica que você vai ter que revisar a sua vida útil, você vai ter que revisar, né, o cálculo da depreciação, amortização e exaustão, porque o seu ativo ele está registrado por um valor que não é condigno aí, com a realidade, tá? Não é condizente com a realidade. Beleza? Entenderam? Em essência, é isso aqui. Os estoques de mercadorias fungíveis destinadas à venda poderão ser avaliados pelo valor de mercado quando esse for o costume mercantil aceito pela técnica contábil. O que esse artigo 183, parágrafo 4º nos diz? Ele fala que isso aqui são as commodities, tá? Commodities, café, laranja, soja, petróleo. Essas mercadorias, elas têm cotação em bolsa. Portanto, quando você tem esse estoque de mercadorias fungíveis, você pode avaliar pelo valor de mercado, pelo valor justo, beleza? Por quê? Porque você não precisa nem vender, você não vai conseguir vender por mais caso você queira e também não tem necessidade de você vender aquelas mercadorias por um valor menor do que o estabelecido em mercado. Por isso, tá? Por isso, o estoque de mercadoria fungível pode ser avaliado ao valor justo, caso a companhia queira, tá? E vamos lá, então, agora o artigo 184, o que ele nos diz? Diz o seguinte: as obrigações, no balanço, os elementos do passivo serão avaliados de acordo com os seguintes critérios. As obrigações, encargos e riscos conhecidos ou calculáveis, inclusive imposto sobre a renda a pagar com base no resultado do exercício, serão computados pelo valor atualizado até a data do balanço. Portanto, obrigação é o seguinte: você vai registrar lá no seu passivo e você vai registrar isso no passivo pelo valor atualizado, que é o valor da sua dívida naquele momento, tá? Obrigações em moeda estrangeira serão convertidas em moeda nacional a taxa de câmbio em vigor na data do balanço. Portanto, se você tem uma dívida em dólar, por exemplo, você vai converter isso em dólar com base na taxa de câmbio vigente na data do balanço. Isso aqui é o que o CPC 02, taxa de câmbio, chama de taxa de fechamento. Beleza? As obrigações, encargos e riscos classificados no passivo não circulante serão ajustados a seu valor presente, sendo os demais ajustados quando houver efeito relevante. Aqui vale a mesma consideração que nós fizemos lá para o ativo. O que é? O ajuste a valor presente, ele é aplicável da seguinte forma: no longo prazo, sempre; no curto prazo, quando houver efeito relevante. O que é o efeito relevante, Gabriel? Relevante é aquela informação que é capaz de fazer diferença nas decisões tomadas pelos usuários das demonstrações contábeis. Só para frisar para vocês que relevância é uma característica qualitativa fundamental das demonstrações contábeis previstas lá no CPC 00. Beleza? Vamos lá, e vamos de questão. Questão que nos diz o seguinte: os recursos aplicados na aquisição de direitos da propriedade industrial ou comercial estão sujeitos à amortização, que representa a perda do valor dos referidos ativos. Certo ou errado, pessoal? Ora, isso aqui está correto, como eu já expliquei para vocês. A amortização é geralmente para bens do ativo. E é justamente direitos de propriedade industrial, comercial, marcas, patentes, etc. As aplicações destinadas à negociação ou disponíveis para venda, feitas em instrumentos financeiros, inclusive derivativos, e em direitos e títulos de créditos classificados no ativo circulante ou no realizável a longo prazo, devem ser avaliadas pelo Fair Value. O que é isso, galera? Isso aqui, Fair Value. Meu inglês está horrível, né? Pior que eu nunca fiz uma aula de inglês e eu já viajei muitas vezes. Eu me viro muito bem no inglês, mas minha pronúncia é péssima, então se acostumem com isso. Mas eu não tenho vergonha nenhuma em compensação de falar. É isso que importa.
Beleza? O que é fair value? É o valor fair value. Pior que você fica falando, fica mais difícil, né? É o valor justo, tá? Então, isso aqui está correto. É o artigo 183, inciso 1 da Lei 6.404. Tá? Questão 36. Quando adquire participação no capital social de outra empresa na forma de ações negociáveis em bolsa de valores, com a intenção de vendê-las no curso do exercício financeiro seguinte, a empresa adquirente deve registrar o direito pelo valor de custo de aquisição ou valor de aquisição atualizado conforme disposições legais ou contratuais, ajustado ao valor provável de realização quando este for inferior. Galera, isso aqui está errado. Ações em bolsa são negociados como? Como eu disse a vocês, os instrumentos financeiros são avaliados ao valor justo. Questão 37. De acordo com os critérios de avaliação dos elementos do passivo no balanço patrimonial, segundo a Lei 6.404, obrigações, encargos e riscos, conhecidos ou calculáveis, inclusive imposto sobre a renda a pagar, com base no resultado do exercício, devem ser avaliados pelo... Então, quando você tem uma obrigação, né, isso é uma obrigação aqui em moeda nacional, isso vai ficar avaliado como custo de aquisição deduzido do saldo da respectiva conta de depreciação, amortização e exaustão, pelo seu valor justo, pelo valor atualizado até a data do balanço, custo de aquisição ou produção, deduzido de provisão para ajustá-lo ao valor de mercado quando este for inferior, custo de aquisição, deduzido de provisão para perdas prováveis na realização do seu valor. Qual é o nosso gabarito aqui? A gente já disse que as obrigações, elas ficam registradas pelo valor atualizado até a data do balanço. Portanto, 37, gabarito, letra C, tá? Beleza, vamos lá, vamos seguir. A gente deve ter mais uns 20 minutinhos de aula e a gente vai acabar o que cai na sua prova sobre a Lei 6.404, tá bom? Demonstração de lucros ou prejuízos acumulados. O que é a demonstração de lucros ou prejuízos acumulados? A DLPA, ela evidencia a distribuição lá da conta lucros ou prejuízos acumulados. O que acontece nessa conta, que é a conta lucros ou prejuízos acumulados. O que você precisa saber aqui? Ó, a DLPA discriminará o saldo do início do período, os ajustes de exercícios anteriores e a correção monetária do saldo inicial. As reversões de reservas e o lucro do exercício, as transferências para reservas, os dividendos, a parcela dos lucros incorporada ao capital e o saldo ao fim do período. O que é importante que você saiba aqui, como o DLPA não está prevista no edital, o que é importante que você saiba aqui é principalmente esse tópico aqui. A demonstração de lucros ou prejuízos acumulados indica o dividendo por ação do capital social, tá? Aqui o que você precisa entender é que a DRE evidencia o lucro por ação, a DLPA evidencia o dividendo por ação, tá? E aqui o parágrafo 2º fala que a DLPA ela pode ser incluída na DMPL caso, né, a DMPL seja elaborada e publicada pela companhia, tá? Isso aqui é o principal que você tem que saber daqui. Aqui tem a estrutura, exatamente o que foi dito ali no artigo 186, mas esse tema não está previsto no edital, tá? Artigo 187. A demonstração do resultado do exercício discriminará. E aqui fala a estrutura da demonstração do resultado do exercício, que a gente já viu na aula de DRE, tá? Então, o que você tem? Receita bruta, deduções de vendas, abatimentos e impostos. Aí você vai chegar na receita líquida, tira o CMV e vai chegar no lucro bruto. Aí tira as despesas com vendas, despesas financeiras deduzidas das receitas, despesas gerais e administrativas e outras despesas operacionais. Aí você vai chegar no lucro ou prejuízo operacional.
Aí vai somar as outras receitas, tirar as outras despesas, vai chegar no resultado antes do imposto de renda. Aí vai tirar o imposto de renda e contribuição social sobre o lucro, e aí vai chegar, vai tirar depois as participações de debenturistas, empregados, administradores, partes beneficiárias, mesmo na forma de instrumentos financeiros que não se caracterizem como despesa. Aí você vai chegar no lucro ou prejuízo do exercício e o seu montante por ação do capital social. Então veja que o item 7 fala que você chega no lucro ou prejuízo do exercício e o montante por ação do capital social. Esse parágrafo primeiro aqui cai bastante também, que fala que na determinação do resultado do exercício, você computa as receitas e os rendimentos independente da sua realização em moeda. Portanto, isso aqui ratifica o regime de competência. E os custos, despesas, encargos e perdas pagos ou incorridos correspondentes a essas receitas e rendimentos. Então aqui fala que você vai fazer a confrontação entre receitas e as despesas que são correlatas. Beleza? Aqui, portanto, a estrutura da demonstração do resultado do exercício que você tem que conhecer, tanto pela Lei 6.404 como pelo CPC 26. Aí, avançando um pouquinho, nós temos a estrutura da DFC e da DVA. Tá? DFC e DVA, o que você precisa saber? A DFC, ela evidencia as alterações na conta caixa e equivalente de caixa. Alterações ocorridas no saldo de caixa e equivalentes de caixa, segregando essas alterações em no mínimo 3 fluxos. Portanto, as alterações que ocorrem na conta caixa e equivalente de caixa, os pagamentos e recebimentos, eles podem vir das operações da companhia, que é o que a gente chama de fluxo operacional. Ele pode vir das operações de financiamento da companhia, empréstimo, emissão de novas ações e assim por diante. Ou os pagamentos e recebimentos podem ser relativos a investimentos lá no ativo imobilizado, vendas de ativo intangível e assim por diante. Tá? E a demonstração do valor adicionado, ela evidencia a riqueza gerada pela companhia. Tá? O que você precisa entender é isso. A DVA evidencia a riqueza gerada pela companhia e como que essa riqueza ela foi distribuída entre empregados, os financiadores da companhia, acionistas, governo e outros. Tá? Beleza. Aí vamos avançar mais um pouquinho. Do resultado do exercício serão deduzidos antes de qualquer participação os prejuízos acumulados e a provisão para imposto de renda. O prejuízo do exercício será absorvido pelos lucros acumulados pelas reservas de lucros e pela reserva legal, nessa ordem. O que você precisa saber aqui é que caso você tenha um prejuízo no exercício, você precisa abater isso aí. Como é que você vai abater isso? Com as suas contas que estão lá no PL, porque isso é transferido para o PL. E qual a ordem das contas que você vai usar no PL para abater o seu prejuízo? Isso aqui, vira e mexe, aparece em prova. O macete que você vai decorar aqui é o seguinte. A lua reluz legal na capital. Tá? A lua reluz legal na capital. Portanto, como que você vai abater o prejuízo do exercício caso você tenha? Primeiro, você vai abater os lucros acumulados. Segundo, você vai abater as reservas de lucros. Terceiro, você vai abater a reserva legal. E por último, você vai abater as reservas de capital, sendo que as reservas de capital você pode abater facultativamente. Se você não quiser utilizar para abater o prejuízo, facultativamente. Tá? Você não precisa. Então,
Então essa é a ordem de absorção do prejuízo. A lua reluz legal na capital, tá? Artigo 190. As participações estatutárias de empregados, administradores e partes beneficiárias serão determinadas sucessivamente nessa ordem com base nos lucros que remanescerem depois de deduzida a participação anteriormente calculada. Aqui é o que eu já disse a vocês algumas vezes, que lá quando a gente está na DRE, quando a gente vai tirar as participações estatutárias, a gente tem uma ordem para tirar essas participações estatutárias, né, que são pessoas que têm direito a uma participação no lucro. Qual é essa ordem? É o famoso DEA PIFOL, lembra? Então aqui a ordem é a seguinte: debenturistas, empregados, administradores, partes beneficiárias e os fundos de previdência, fundo de pensão, etc. E como é que você vai fazer esse cálculo? Sempre que você, por exemplo, você tem lá a base de cálculo dos debenturistas, né? Você vai pegar e vai calcular a participação dos debenturistas primeiro. Aí você vai tirar a participação dos debenturistas. Aí beleza. Esse valor aqui que você encontrar, ele que vai ser a base de cálculo para a participação dos empregados. Aí você vai encontrar a participação dos empregados. Aí esse valor aqui, quando você pegar essa aqui e tirar isso aqui, esse valor vai ser a base de cálculo para a participação dos administradores. E assim por diante. Você tem que seguir essa ordem, tá? Beleza. Seguindo, o que nos diz o artigo 191? Lucro líquido do exercício é o resultado do exercício que remanescer depois de deduzidas as participações de que trata o artigo 190. Ou seja, você começou sua DRE lá pela receita. O que sobrar depois que você tirou tudo e lá depois das participações é o chamado lucro líquido do exercício, tá? Beleza, agora a reserva de lucros aqui, a Lei 6.404 fala sobre algumas, nós já estudamos muito isso aqui lá na parte de patrimônio líquido, vamos passar rapidamente sobre os principais pontos de cada uma. Reserva legal, o que você precisa saber? O principal é isso aqui, ó. Do lucro líquido do exercício, 5% serão aplicados antes de qualquer outra destinação na constituição da reserva legal, que não excederá 20% do capital social. A companhia poderá deixar de constituir reserva legal no exercício em que o saldo dessa reserva, acrescido do montante das reservas de capital, de que trata o parágrafo 1º do artigo 182, exceder de 30% do capital social. A reserva legal tem por finalidade assegurar a integridade do capital social e somente poderá ser utilizada para compensar prejuízos ou aumentar o capital. Reserva legal, o principal são esses pontos aqui. Ela é formada por 5% do lucro líquido antes de qualquer destinação. Ela tem como limite 20% do capital social realizado, tá? Esse é o limite obrigatório. E também existe o limite facultativo, que é quando a reserva legal mais as reservas de capital atingem 30% do capital social. A reserva legal ela tem por finalidade manter a integridade do capital social. E ela pode ser utilizada ou para aumentar o capital ou para compensar prejuízos, tá? Isso aqui é o principal, é o que cai. Com esse mapa mental aqui, você resolve qualquer questão de reserva legal. 100% das questões. Reserva estatutária, o que é? Reservas estatutárias são reservas que são criadas pelo próprio Estatuto Social da companhia. O Estatuto ele pode criar reserva, só que ele precisa indicar de modo preciso e completo a sua finalidade, então ele precisa dizer qual a finalidade dessa reserva que ele está criando. Ele precisa falar quais são os critérios para determinar a parcela anual dos lucros líquidos que serão destinados à sua constituição. E também essa reserva ela tem que ter um limite, tá? Então, reserva estatutária, o estatuto pode criar, desde que diga qual a finalidade, quais são os critérios, qual é o limite máximo. Reserva de contingências.
A Assembleia Geral poderá, por proposta dos órgãos da administração, destinar parte do lucro à formação de reserva com a finalidade de compensar em exercício futuro a diminuição do lucro decorrente de perda julgada provável, cujo valor possa ser estimado. O que você precisa saber aqui? Reserva de contingência é uma reserva de lucro, tá? Essas aqui são as reservas de lucro, para formar, né, uma reserva para compensar uma perda futura. Né? Uma perda futura julgada provável, cujo valor possa ser estimado. Então, são esses requisitos para você constituir uma reserva de contingência. Perda futura, provável, de valor estimado. Tá? E aqui o parágrafo 2º fala que a reserva vai ser revertida no exercício em que deixarem de existir as razões que justificaram a sua constituição ou em que ocorrer a perda. Portanto, se essa perda não ocorreu lá na frente, você reverte. Se essa perda ocorreu lá na frente, você possui uma reserva, então você vai usar isso para abater o prejuízo. Reserva de incentivos fiscais, que é uma nova reserva que foi criada aí com a Lei 11.638. Tá? A reserva de incentivos fiscais nos diz o seguinte, a Assembleia Geral poderá, por proposta dos órgãos da administração, destinar para a reserva de incentivos fiscais a parcela de lucro líquido decorrente de doações ou subvenções governamentais para investimentos, que poderá ser excluída da base de cálculo do dividendo obrigatório. Portanto, o que você precisa saber é que a reserva de incentivos fiscais ela é uma reserva de lucros portanto, ela fica no PL, destinada a registrar os valores que você recebeu de doação e subvenção governamental. Lembrando que essa doação e subvenção governamental, isso só vai ficar aqui após isso ir para a DRE. Portanto, esses valores vão para a Receita primeiro, depois que eles vêm para o PL é que você pode constituir essa reserva, tá? E o valor de doação e subvenção governamental pode ser excluído da base de cálculo dos dividendos e ser excluído também da tributação por imposto de renda, tá? É isso o que você precisa levar para sua prova. Porque se recebeu uma doação do governo, você não vai tributar isso, né? E você também não vai pagar, distribuir isso para os sócios através de dividendos. Reserva de retenção de lucros. São reservas que o Estatuto faz para investimento, portanto, vamos supor que a sua companhia ela quer fazer algum investimento. E aí ela pode reter uma parcela dos lucros para fazer esse investimento. Tá? Ela vai manter aquilo ali no PL, em vez de distribuir para os sócios, ela vai manter aquilo ali no PL com a finalidade de fazer esse investimento. A Assembleia Geral poderá, por proposta dos órgãos da administração, deliberar reter parcela do lucro prevista em orçamento de capital por ela previamente aprovado. Então é isso aqui, é uma parcela do lucro que fica ali para investimento. Reserva de lucros a realizar, o que vem a ser? A reserva de lucros a realizar é o seguinte, muitas vezes o que acontece, no exercício em que o montante do dividendo obrigatório, calculado nos termos do Estatuto, ultrapassar a parcela realizada do lucro líquido do exercício, a Assembleia Geral poderá, por proposta dos órgãos de administração, destinar o excesso à constituição de reserva de lucros a realizar. Tá? E aí o que mais que você precisa entender? Para efeitos deste artigo, considera-se realizada a parcela do lucro líquido do exercício que exceder da soma dos seguintes valores: resultado líquido positivo de equivalência patrimonial e lucro, rendimento ou ganhos líquidos em operações ou contabilização de ativo e passivo pelo valor de mercado, cujo prazo de realização financeira ocorra após o término do exercício seguinte. Parece difícil, mas não é tão complicado, né? O que você precisa entender? Vou explicar para vocês de uma forma mais fácil. É o seguinte, quando você tem receita lá na DRE, essas receitas elas são necessariamente à vista
ou pode ter uma parcela da receita que vai ser também a prazo. Ora, pode ter uma parcela das receitas também a prazo, concorda comigo? Concorda. Porque na contabilidade a gente usa o regime de competência. Beleza. Só que o que você precisa entender, pessoal? Quando você pegou e apurou o seu lucro, você vai mandar isso para o PL. Do PL você tem que fazer o quê? Você tem que pagar dividendo geralmente sobre esse valor. Só que o dividendo é a remuneração que o sócio vai receber. E você concorda comigo que o dividendo ele tem que ser pago em dinheiro? Porque você não pode falar assim, ah não, sócio, olha só, eu fiz uma venda a prazo ali, eu não recebi, eu estou te devendo um dividendo, só que eu vou fazer fiado esse dividendo, beleza? A companhia não pode fazer isso, né? Então, a Lei 6.404 chega e fala assim, fala, olha, então beleza, você teve uma parcela do lucro que ainda não entrou em caixa e você tem que pagar dividendo, essa diferença entre a parcela do lucro que não entrou em caixa e o que você tem que pagar de dividendo, você pode constituir essa reserva chamada de reserva de lucros a realizar. São lucros que já foram reconhecidos na DRE, só que são lucros que ainda não entraram em caixa, tá? Essa é a essência. Então, por que a lei traz esses exemplos? Resultado líquido de equivalência patrimonial, porque isso é um valor que não afeta o caixa. Lucros, rendimentos ou ganhos cujo prazo de realização ocorra após o término do exercício seguinte. Então, são vendas que você fez de longo prazo. Isso também não afeta aí, não entra dinheiro no caixa disso aqui, tá? Beleza. As reservas de capital só pode ser utilizada para... Então, quais são as formas... Para que você pode usar a reserva de capital? Reserva de capital você só pode usar para absorver prejuízo, né, aquele macete da lua, reluz legal na capital. Caso você... Isso é facultativo. Você pode usar reserva de capital para resgate, reembolso ou compra de ações, tá? Isso aqui é ações em tesouraria. Não é ações de terceiros. Resgate de partes beneficiárias. Você pode usar a reserva de capital para incorporar o capital social. Isso aqui na Bolsa é o que se chama de bonificação. Bradesco faz muito isso. E você pode pagar dividendos também com as suas reservas de capital, tá? Só que você só pode pagar dividendo com a reserva de capital para ações preferenciais. Ações ordinárias não pode. Beleza, artigo 201 nos diz o seguinte, o penúltimo artigo aí da nossa aula, nos diz que a companhia somente pode pagar dividendo à conta do lucro líquido do exercício, de lucros acumulados, reserva de lucros e a conta de reserva de capital no caso das ações preferenciais. Portanto, você só pode pagar dividendo se você tiver lucro líquido, se você tem um dinheiro em lucro acumulado ou se você tem uma reserva de lucro lá no seu PL, tá? Você não pode não ter uma fonte de provento e pagar lucro, pagar dividendo. A distribuição dos dividendos com inobservância do disposto implica a responsabilidade solidária dos administradores e fiscais, que deverão repor a caixa social à importância distribuída, sem prejuízo da ação penal no caso que couber. Então, para pagar dividendo, você tem que ter lucro. Você já tem que ter tido lucro de alguma forma ou isso tem que estar retido lá no seu PL de alguma forma. Os acionistas não são obrigados a restituir os dividendos que em boa fé tenham recebido. Presume-se a má-fé quando os dividendos forem recebidos sem o levantamento do balanço ou em desacordo com os resultados deste. Portanto, se eu, Gabriel, recebi do Bradesco um dividendo lá de boa fé, não fiz nada e caiu na minha conta, não tem que devolver. O Bradesco que se vire. Tá? E para fechar, o que você precisa saber aqui? Você precisa conhecer esse artigo 202, que fala o seguinte: os acionistas têm direito de receber como dividendo obrigatório, em cada exercício, a parcela de lucros estabelecidas no Estatuto. Ou, se esse for omisso, a importância determinada de acordo com as seguintes normas: metade do lucro líquido do exercício diminuído ou acrescido dos seguintes valores: importância destinada à constituição da reserva legal, importância destinada à formação da reserva para contingências e reversão da mesma reserva formada em exercícios anteriores. O que você precisa entender aqui, portanto, é o seguinte:
É isso que cai em prova. Ó. O Estatuto Social, que é a forma pela qual as SA são formadas, ele é livre para fixar o quanto ele quiser para pagar de dividendo, tá? Então ele pode falar, ó, dividendo é tanto, dividendo é tanto. Só que caso esse estatuto social seja omisso, ou seja, caso ele não fale o percentual de dividendo que você vai ter que pagar, você vai usar a seguinte regra: 50% do lucro líquido ajustado. E o que é o lucro líquido ajustado? O lucro líquido ajustado é o lucro líquido do exercício menos a reserva legal, menos a reserva de contingência, mais a reversão da reserva de contingência. E, facultativamente, aqui você pode subtrair ainda a reserva de incentivos fiscais. Tá? Isso aqui é o lucro líquido ajustado. Você vai pegar esse valor, vai ajustar o seu lucro e vai aplicar 50% sobre isso. Agora, caso o seu estatuto ele seja omisso e posteriormente ele venha a fixar o valor, ele vai ter que fazer no mínimo, o mínimo que ele vai ter que fixar é 25% do lucro líquido ajustado. Tá? Esse vai ser o mínimo que ele vai ter que fixar. 25% do lucro líquido ajustado. O artigo 202 da Lei 6.404 ele pode ser resumido nisso aqui. Tá? Pode ser resumido nisso aqui. É isso que você precisa conhecer. Tá bom? E assim a gente encerrou os pontos da Lei 6.404 que você precisa levar para a sua prova. Muitos desses pontos já tinham sido abordados ao longo do curso, tá? E a gente apenas repassou novamente aí, né? Repassou esses assuntos mais uma vez, tá bom? Espero que tenham gostado. O principal é vocês lerem também o livro digital que está na área do aluno, para que vocês possam entender, decorar, fixar com as questões e assim por diante. A Lei 6.404 ela apenas dá uma estrutura para tudo que nós estamos estudando ao longo do nosso curso Contabilidade para Polícia Federal, tá bom? Então é isso aí.